Olá pessoal, vamos lá? Agora nós vamos construir o baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Ixi, Bruno, você não tá ajudando. Vamos lá, mediana. O que é mediana? A mediana de um triângulo, gente, é um segmento que tem uma ponta no vértice e a outra no ponto médio do lado oposto. Então, no caso aqui, ó, eu tenho aí pega outro vértice, liga lá com ponto médio, pega o vértice, liga lá com ponto médio. Então, esses três segmentos de reta, eles vão se encontrar em algum lugar. E neste lugar onde eles se encontrarem, nós vamos chamar de baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Vamos construir? Vamos lá? Bom, então tem um triângulo aí, né? Um triângulo qualquer. Vou traçar, então, primeiro o ponto médio. O ponto médio, nós poderíamos traçar aqui com a régua, né? Podíamos. Mas em sala de aula, não foi assim que a gente fez, né? Em sala de aula, a gente viu como traçar o segmento, como traçar o ponto médio utilizando o compasso. Então, é isso que nós vamos fazer aqui também. Então, como é que traça o ponto médio? Abre aí o compasso, um pouquinho mais que a metade, tá vendo? Faz a marcação acima, abaixo. Não muda a abertura, troca agora apenas, né, o vértice aqui, ó. E vai fazer lá, ó, aqui e aqui. Pronto, a gente já tem aqui, então, o nosso ponto médio. Olha, galera, aqui achamos o ponto médio. Então, nós vamos repetir esse procedimento com os três vértices, tá? E aí, os três lados, perdão. E aí, o que é mediana? A mediana, gente, é esse daqui, ó. É quando você liga o vértice, é esse segmento de reta aqui, ó. Tá vendo? Isso é mediana, ok? Vamos fazer agora dos outros lados também? Vamos lá? Põe aqui a ponta seca em B, né? Que agora a gente vai fazer do AB. Abre um pouquinho mais que a metade, faz uma marcação acima, né? Faz uma marcação abaixo. Mesma abertura, troca, põe a ponta seca lá no vértice, faz aqui a marcação. Opa, mexi aqui o compasso, gente, mexi o compasso. O que eu faço nesse caso? Tenho que apagar tudo, porque eu mexi o compasso, e vou começar tudo de novo. Foi bom acontecer no vídeo, né? Porque daí a gente já sabe o que fazer. Ó, vou fazer de novo a marcação, tá? Aqui, acima, abaixo. Não tem problema, tá bom? Tem que ter paciência mesmo. Vamos lá. Ó, segurei do lado errado, por isso que mexi. Ó lá, ó, fez certinho, tá vendo? Aqui, não encontrou. E agora? O que eu falei? Volta lá no mesmo lugar e prolonga, ó. Viu? Apareceu aqui. Então, agora a gente vai lá, vai marcar o nosso ponto médio, né? Onde que é o ponto médio aqui? Marca aqui, só vamos alinhar esses dois pontos. O nosso ponto médio tá aqui, ó. A gente apaga aqui o excesso, tá? A gente não precisa desse excesso mais, a gente não precisa disso. Ok? A gente já marcou o nosso ponto médio, a gente já marcou o que queríamos. Pronto. E aí, você vai fazer o quê? Ligar o ponto médio no vértice do lado oposto a esse lado aí que você marcou, né? O ponto médio, ó, esse segmento aqui, ó. Pronto, gente, ó, esse, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui que é M1, aqui a gente pode chamar de M2, que é médio, né? Ponto médio aqui, M de médio 2, ok? E agora, vamos do lado AC, ok? O que a gente vai fazer? Vai marcar aqui, ó, abrir um pouquinho mais que a metade, ok? Segura firme, faz a marcação em cima, faz a marcação abaixo do segmento. Sem mexer na abertura, põe a ponta seca do outro lado e faz a marcação também, até aparecer o nosso X. Apareceu o X, nós fazemos o quê? Aqui e marcamos o nosso ponto médio. Achamos o ponto médio,
A gente apaga o excesso, nós não queremos esta marcação no nosso desenho, que a gente já marcou o ponto médio, né? Era só interessante por causa disso. Agora, a gente vai marcar aqui, ó. Aqui e aqui. Esse segmento de reta aqui. Olha que perfeito! Então, aqui, gente, ó, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, seguindo o padrão que a gente tava nas outras. Aqui, então, vai ser o nosso M3, opa, marquei 2, M3, tá bom? E aqui é o nosso baricentro. Esse baricentro aqui, ele é o ponto G. O que é o ponto G? É o centro de gravidade de um corpo. O que significa isso, Pro? É o ponto de equilíbrio dessa construção, tá bom? Então, a gente chama de ponto G. É o nosso ponto G. E aí, tem uma propriedade que nós vimos em sala de aula, a gente não pode esquecer, né? Qual que é essa propriedade? Então, vamos lá. Ó, tá vendo esse segmento aqui? Do G até o M1, ele é exatamente o dobro de AG. Então, o que a gente pode dizer com isso aqui? Então, esse daqui significa que é 2/3, né, disso, e esse daqui é 1/3. Isso serve tanto para AM1, como BM3, como CM2. Então, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui, tá? Se isso daqui vale 5, esse pedaço aqui, ele é o dobro. Então, ele vale quanto? 10, né? Opa, deixa eu só marcar aqui que tava errado. Isso, ele vale 10. Se esse daqui vale 2, esse daqui é o dobro. Vale quanto? 4. Então, tudo, quanto que seria? Então, 4 mais 2, 6. Então, a gente não pode esquecer dessa propriedade aí importante do nosso, o quê? Baricentro. Do nosso baricentro, ok? Então, construímos aí o nosso baricentro. Esse ponto G aqui é o nosso... Opa, deixa eu escrever aqui. Saiu um pouquinho do foco, né? Peraí. Aqui é o baricentro. Ok, gente? Então, finalizamos assim a nossa construção do baricentro e a propriedade, ok? Obrigada, até mais!